strong. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada da Handstand Talk e hoje como nosso convidado temos aqui o André Dias, que é coach de CrossFit, licenciado na área de Educação Física, é também um mentor de Movement e especializado na área da ginástica no CrossFit. Certo, André? Tudo bem? Sim, tudo bem. André, olha, antes de mais, muito obrigado por teres aceito participar aqui no podcast e contares um bocadinho do teu percurso e falares um bocadinho do que tu fazes. Já te acompanho há algum tempo nas redes sociais e o que tu tens feito é interessante, é diferente. E por isso é que eu também já andava há algum tempo para falar contigo também. Uhum. André, conta-nos então um bocadinho do teu percurso. Olha, o meu percurso, assim, em termos no que toca à fisicalidade, eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. Assim, a coisa que eu faço ainda há mais tempo e de forma constante são as artes marciais, que entraram na minha vida aos 8 anos e até hoje continuam. Mas depois, em paralelo, joguei basquete a nível federado, andei de skate, fiz parkour, surf, portanto, nunca fui satisfeito de fazer uma coisa só. E pronto, e se calhar por isso, essa tendência, esse padrão leva-me onde estou hoje. Isso obviamente influenciou a minha formação académica, eu sou licenciado em Educação Física e Desporto, e pronto, e hoje em dia continuo a fazer muita coisa dentro desta área. Boa. Tu dentro de, a tua curiosidade ou a tua variedade de esportes ao longo do teu crescimento, sentias que tinhas excesso de energia e precisavas praticar vários esportes ou era uma curiosidade natural que já tinhas na altura? Como é que... Por acaso usaste mesmo o termo certo, que é curiosidade. Era mais por aí. Não sentia que tinha energia para gastar. Os meus pais nunca tiveram necessidade, como hoje em dia acontece muito, né, de colocar os filhos em montes de atividades diferentes, porque têm montes de energia para gastar, etc. Era mesmo a curiosidade de, e se agora experimentasse isso? Um bocadinho até desprendido da questão de se ia suceder, se ia ser bem sucedido ou não. Era mesmo substituir o porquê pelo porque não. E até hoje tento manter essa mentalidade, e isso é uma coisa que eu falo de vez em quando, e acho que é muito importante nós mantermos, porque é uma coisa que temos naturalmente em crianças, somos naturalmente curiosos, e é através dessa curiosidade que nós aprendemos e que formamos aquilo que somos depois em adultos. Mas eu acho que essa curiosidade é importante manter durante a idade adulta. Não é? É um bocadinho aquele chavão que se usa da brincadeira, né? Tu não envelheces porque deixas de brincar, deixas de brincar porque envelheces. Pronto, é um bocadinho essa lógica. Ainda hoje eu tento manter essa curiosidade e ainda hoje continuo a experimentar coisas novas sem grande preocupação se vou ser bem sucedido, se vai vingar e mesmo pela experiência. Como é que esses esportes chegaram até ti? Ou como é que tu chegaste a esses esportes? Basquete, surf, skate, parkour? Olha, vou começar pelas artes marciais porque foi assim a primeira coisa. Sim, exato. Também cheguei a fazer natação a nível competitivo, mas às vezes até me esqueço. Mas pronto, a natação é aquela coisa natural, né? Tipo, faz parte, é uma skill de sobrevivência básica, todo miúdo que nasce deve ser posto dentro d'água. E a coisa foi, os anos foram passando e eventualmente acabei por até competir. As artes marciais, muito por influência do meu pai. O meu pai é praticante também há vários anos e professor. Não comecei logo com ele, mas depois eventualmente acabei por me juntar a ele e às aulas que ele dava. E depois, olha, o skate foi muito uma coisa entre amigos. Depois tive uma lesão chata a andar de skate, parti um braço, assim, uma coisa feia, digna do YouTube mesmo.
E então decidi, depois de recuperar, andava a ver o que é que eu vou fazer agora, porque perdi um bocadinho o gosto ao skate, porque na altura aquilo foi mesmo, afetou-me. E então, olha, decidi começar a fazer parkour. Não sei se fiz bem, se não, não é menos perigoso. Mas era isso que eu ia dizer, não é? Essa ideia. Sabes que a minha lógica na altura foi, eu andava a pesquisar na internet e pensei, bem, aqui não há rodas por baixo dos pés. Portanto, se acontecer alguma coisa, sou tudo eu que controlo. Portanto, se acontecer alguma coisa é culpa minha, eu não tenho ali umas rodas por baixo. Eu lembro-me na altura a pensar nisso. E comecei a fazer parkour e, mais ou menos ao mesmo tempo, comecei a fazer surf. Até foi no mês em que tirei o gesso, eu lembro da lesão do skate, comecei a fazer surf. Até como uma forma, até foi incentivado pelos meus pais, como forma de ter ali, como o médico na altura achou que eu não precisava de fisioterapia nem nada, mas era verão, as coisas proporcionaram-se, olha, e comecei a fazer surf. E pronto, e depois do parkour comecei a ficar interessado pelos calisténicos, porque tínhamos que treinar a preparação física para aguentar aquilo que tentávamos fazer. Calisténicos, crossfit e do portal, licenciatura, bom, Tudo seguido, 2022, exatamente, estamos aqui. Excelente, excelente. Como é que o parkour é algo relativamente recente em Portugal? Tu descobriste na internet? Eu descobri na internet o parkour. Na verdade, o parkour em Portugal não é assim tão recente. Eu estou, deixa-me assim recuar. Se calhar a primeira vez que eu tive contacto com o parkour, estamos a falar de 2005. Portanto, já Exato, estamos quase 16 anos. quase com 16, 20 17. anos. Sim, quase com 20 anos de cultura de parkour em Portugal. E embora eu agora para mim esteja afastado. Isso é recente. Eu sei, sim. Eu sei, mas já aconteceu muita coisa na comunidade, já evoluiu bastante e agora eu estou um bocadinho desligado. Tenho alguns contactos, tenho alguns amigos que continuam a praticar, mas temos praticantes de nível altíssimo em Portugal e que quase conseguem viver disso, de fazer parkour, o que é muito fixe. Olha, eu por acaso até foi quando um bocadinho antes de entrar para o CrossFit, que quando comecei a pesquisar as boxes mais próximas aqui de minha casa, uma das coisas que me apareceu online foi precisamente uma escola em que tinha o chamado o street workout, não é? Que é a calisthenia, e tinha o CrossFit ou cross training e parkour. E foi a primeira vez que eu vi efetivamente uma escola onde tu vês uma coisa montada, umas estruturas montadas próprias para isso, com placas, com madeira, com tudo. Foi por acaso foi interessante. Nunca cheguei a experimentar, porque portanto, não é algo que as minhas dimensões me permitam, mas um dia ainda hei de ir lá fazer uma visita a essa escola, porque é relativamente próximo da minha casa. Para experimentar essa arte também. Sim, mantenha a curiosidade. Sempre. Sempre. Tu, quando começaste a calistenia, foi uma sequência do parkour ou não teve ligação nenhuma? Foi como te disse, nós na altura sentimos a necessidade de começar a fazer algum tipo de preparação física, porque chega a um ponto que se não tens um nível de força básico, se não tens um nível de resistência ou condicionamento básico, começa a limitar a tua progressão, a tua evolução, ou deixas de conseguir fazer algumas coisas porque simplesmente não tens potência para fazer um determinado salto, ou porque não tens força nos braços para conseguir trepar alguma coisa, ou simplesmente porque até estás a fazer as coisas, mas não tens estrutura, não tens resiliência nas tuas articulações para conseguir suportar tudo isso. Então foi daí que começaram os calisténicos, e sim, era muito... deixámos de fazer parkour todos os dias, alguns dias fazíamos alguns treinos de calisténicos, o básico, as pull-ups, as push-ups, os sit-ups, os agachamentos com salto, pronto, até entramos um bocadinho no dogma, né? Naquele dogma em que não é preciso mais nada, não precisamos treinar com pesos, conseguimos tudo
através peso do desta corpo. metodologia, e com o peso do corpo, etc. Pronto, sim. E depois daí descobri o CrossFit, descobri o Foi essa movement, o descoberta. brutal. Sim, sim, sim. Como é que foi essa descoberta? Estás a falar do Do CrossFit? do CrossFit, sim. Sim. Eu acho que, como é que surgiu? Eu acho que não foi ninguém que me falou, eu devo ter visto alguns pela internet, porque na altura frequentava alguns fóruns de treino de calistenia. E pronto, né? Assim, a primeira coisa que surgiu tinha a ver com. Era alguém a tentar denegrir o CrossFit por causa dos balanços nas pull-ups, das butterfly pull-ups, aquela história antiga, né? Pronto, mas na altura eu até fui ao site do CrossFit.com, uma coisa muito diferente daquilo que é hoje. E era giro, porque na altura eles tinham uma secção no site, o site era assim uma coisa super básica, nada a ver com o que agora assim branco, e com um LED super básico, e eles tinham uma secção que era tipo os movimentos, as categorias de movimentos, sei lá, tinhas air squat, ring dips, pull-ups, chin-ups, etc. E eu achei muito interessante, porque eles tinham também skills de ginástica, sei lá, cambalhotas à frente, cambalhotas atrás, handstand, tinham até trabalho de equilíbrio, eu lembro, tinham elementos de parkour, vaulting, passares por cima de, sei lá, do muro, seres capaz de fazer essa skill, não é? Porque do ponto de vista do treino de preparação física realmente generalista e completo, e se vamos pegar na forma como o CrossFit foi aplicado no início, muito com forças de segurança, militares, etc., isso eram skills essenciais, não é? E que demonstravam também, de alguma forma, o nível de motricidade e desafiavam o nível de motricidade e de coordenação dos praticantes. Então, eu lembro que na altura achei muito interessante essa conjugação toda, sabes? Elementos de força, skills de ginástica, elementos que também vinham um bocadinho do mundo do parkour, e pronto, e ter essa salada de coisas diferentes toda na metodologia foi o que me chamou a atenção. E pensei, como é que será que isto é organizado? Como é que será que é uma aula disto, etc. Muito bom. Tu quando entraste para o CrossFit, sentiste alguma espécie de limitação? Onde é que tu sentiste a dificuldade inicialmente? Se sentiste? Sim, senti nos elementos com carga externa, Com carga externa. basicamente, porque eu fazia calisténicos, portanto tinha alguma capacidade no que toca aos pull-ups, aos toes to bar, aos push-ups, mas alguma coisa mais técnica, não, lá está, era aí que eu ia na altura. Sim, muscle-ups na barra, assim uma coisa muito manhosa, mas por exemplo, na altura nós nem treinávamos com argolas, por isso assim o primeiro quando fomos a argola foi também estranho, mas depois os elementos, pronto, sei lá, olha, os movimentos de halterofilismo, snatch, clean and jerk, mesmo um back squat, um deadlift, eu fazia pistols na altura e vivia na ilusão, lá está, o peso corporal faz tudo, etc. Pronto, e de repente põe-me uma carga às costas e eu não tenho qualquer capacidade de estabilização, não ponho uma carga acima da cabeça e de repente não tenho qualquer capacidade de estabilização. E então esse foi assim o maior desafio. Desculpa só interromper-te aqui, só uma breve, entre aspas, porque é curioso, e ainda outro dia eu estava a comentar isso com um colega meu, que ele vira-se bem e ele diz: olha, o teu squat está muito melhor. Eu estava a fazer o squat, estava no aquecimento, e portanto isso tem sido um bocado o trabalho de mobilidade que tenho feito tanto na boxe como fora. Também, lá está, aulas de pilates que experimentei, correção postural na fisioterapia. E depois é curioso que quando estou a fazer o squat sem a barra, consigo fazer um squat tipo, chamado S to the grass, quase, não é? Mas depois, quando tenho uma barra nas costas, parece que há ali um processo mental qualquer que o squat já não vai àquela mesma profundidade. Que é uma cena. É, porque é assim, tu pões uma barra na tua estrutura, um back squat, um front squat, tu vais ter o teu centro de massa muda automaticamente, porque agora tens uma carga, então imagina, se estiveres a fazer um front squat, o teu centro de massa vai estar mais anteriorizado, mais à frente, relativamente a quando não tens nada, ou relativamente a um back squat. Então,
A questão é essa, é que o trabalho de mobilidade chega a um certo ponto que te permite lidar essa variabilidade. No sentido em que, quando quando o centro de massa está puxado mais para a frente, tu tens os graus de liberdade necessários para o teu squat mudar ligeiramente, porque agora de repente a carga está à frente. Né? Então, se a carga está à frente, o teu centro de massa está mais à frente, tu tens que ter mais, tens que ter se calhar o teu corpo mais posteriorizado, tens que ter o tronco mais direito. Exato. No back squat, no back squat se calhar é um bocadinho o contrário. E tens que ter sempre a barra por cima da tua base de suporte, que são os teus pés. Então, a posição da barra muda, a forma como o teu corpo trabalha por baixo da barra vai ter que variar de alguma forma. Então, o que é que acontece? Trabalhas mobilidade, ótimo, começas a sentir melhoras, mas agora essa mobilidade não pode ficar por aí, porque agora tens que ter graus de liberdade, não é? E então, por isso é que eu sou fascinado, sabes, eu, quando estou a ver uma competição de halterofilismo, é claro que tudo o que se passa, sei lá, nos Jogos Olímpicos é incrível, o peso que se levanta, etc. Mas eu sou fascinado, sabes, por aqueles snatch, aqueles clean and jerk que quase são falhas, em que eles têm que ir para a ponta dos pés, em que fazem uma rotação com a anca, uma contra-rotação com a cintura escapular, com os ombros, e de repente eles conseguem voltar à posição inicial e salvar o levantamento. Isso mostra fantástico. uma capacidade, uma motricidade incrível, percebes? E então, é claro que este exemplo que eu estou a dar é o fim do espectro. Exato, é o extremo. Mas acho que é Sim. uma boa coisa, tipo, para exemplificar aquilo que eu quero dizer, porque lá está, há muita gente que tem um air squat ou um squat roll, lá mais perfeitinho, a posição neutra da coluna, calcanhares no chão, o tronco bem vertical, a seguir pões uma carga em cima, ou obrigas a pessoa a fazer isto, mas a receber uma carga no front rack, e a liberdade está ali, só naquela posição, naqueles ângulos específicos, e assim que saímos um bocadinho desse frame, digamos assim, já não há capacidade para suportar. Então, é isso. É logo ver bem essa capacidade. É toda essa complexidade de posicionamentos, de correção postural e aquilo que o exemplo que estavas a dar do pessoal dos Jogos Olímpicos, que é muito, que têm a capacidade de corrigir durante o movimento e voltar à estabilização. Às vezes sobem literalmente com o joelho quase até ao chão e depois conseguem subir outra vez. Sim. É fantástico. Sim. E tens a parte super interessante que é aquilo acontece tudo numa fração de segundo, portanto, nada daquelas correções que acontecem são conscientes ou voluntárias. Percebes? Do género, não, a carga vai cair, tem que pôr os joelhos, tem que rodar os joelhos para fora, ou tem que fazer isto. Não, o corpo sabe, porque essa liberdade existe e simplesmente acontece. E isso para mim é fascinante, ter esse grau de inteligência motora, se quisermos chamar. Mesmo, lá está, é tal consciência corporal. Não é? Exatamente. Como é que funciona a tua rotina diária? Como é que tu mantens a tua mobilidade? Como é que tu estruturas o teu dia para manteres toda essa condição física e todos aqueles vídeos que tu partilhas no Instagram, daqueles movimentos incríveis, o teu handstand hold, que é assim uma cena fantástica, o dobrar quase completamente para trás e depois voltar à posição inicial. Como é que tu fazes isso? Olha, a minha rotina, pronto, eu entretanto tenho 2 filhos e por isso a rotina que eu tinha antes não é igual à rotina que eu tenho agora. Mas também foi bom porque me ensinou a ser mais, a reagir mais do que propriamente estar tendo sempre tudo planeado. Mas olha, assim, black and white de forma geral, eu dou muitas aulas às 7 da manhã, na box, dou 3 dias por semana, mas mesmo quando não dou, levanto-me à mesma hora. Levanto-me cedo, 5h30, 5:45, por aí. Eu a minha manhã tem que ser calma. Mesmo antes de ir dar aulas, há sempre coisas que eu tenho que fazer. Então começa sempre por fazer algum tipo de trabalho de mobilidade, que depende um bocadinho de dia para dia. Tenho sempre um framework, algumas coisas que mantenho. Faço algum trabalho respiratório, começo por fazer algum trabalho respiratório e depois, consoante me sinta, sinto que, sei lá, às vezes acontece, acordo e do dia anterior, de alguma sessão que eu fiz,
sinto alguma tensão específica em alguma zona do corpo e se calhar vou trabalhar mais aí, mas nada demasiado longo. 15, 20 minutos, algum trabalho que nós chamamos de stillness ou meditação, se quiseres, embora eu não goste de chamar disso. Pronto, depois faço o meu café, o meu ritual, escrevo alguma coisa que eu sinto. Eu gosto de escrever de manhã, que eu sinta que tenho que escrever, às vezes porque me surgiu alguma ideia durante a noite, acontece-me imensas vezes, Sim. então mal acordo, gosto de escrever, ou alguma coisa que ando a estudar, e então abro o caderno e escrevo sobre isso, ou leio e escrevo sobre isso, ou simplesmente faço um desenho, qualquer coisa. Enquanto estou a ver o café, é assim. E depois, pronto, e depois o dia começa, saio de casa, ou vou dar treino, ou então vou eu praticar, vou fazer a minha sessão. Eu gosto muito de fazer tudo de manhã, até porque dou aulas ao final do dia, todos os dias, né, naquele horário normal. E essa hora é mais complicada. Mas sim, todos os dias, e depois de dia para dia, a prática é diferente, não é? O handstand que tu falas deu-me imenso trabalho. Eu tenho zero background em ginástica, né? Não te falei que fiz ginástica, não fiz. Tudo o que eu desenvolvi foi já em adulto. Tive a preocupação de começar a preocupar-me em desenvolver um handstand quando na altura vi que provavelmente ia ter que fazer provas para entrar na faculdade, etc. Portanto, já foi nessa altura e desenvolvi de acordo com a metodologia que nós trabalhamos. Desenvolver um handstand num adulto não é igual a desenvolver um handstand numa criança. Nós temos uma metodologia bastante própria e bastante eficaz. Sentes que é um trabalho mais físico ou mais psicológico? Para um Para o adulto? handstand? Sim. Para um adulto. É engraçado fazer essa pergunta, porque é muito físico, porque as pessoas apresentam problemas de mobilidade, problemas de consciência corporal, que referiste há pouco, mas também tens essa parte psicológica muito importante, que é o medo de estar invertido. Porque chega a um ponto da nossa vida que nós deixamos de o fazer e de repente quando somos expostos a isso, e N vezes, né, nas aulas de ginástica, na boxe, não faço isto desde que andei na escola, ou nunca fiz isto, porque sempre que tinha ginástica na escola inventava uma desculpa para não fazer. Pronto, e é engraçado esse processo, é super gratificante. Eu costumo dizer que adoro provar que eles estão errados quando eles começam com essas coisas. Eu não consigo. Não. Pronto. E sim, é um processo moroso. Muitas pessoas ficam satisfeitas só com o facto de conseguirem fazer um kick-up e ficarem encostados à parede. Só esse breakthrough de pôr as mãos no chão e inverter a posição do corpo já é bom. E para a maioria de nós, se todos conseguíssemos fazer isso, era ótimo. Já é verdade. Infelizmente, isso é um problema para a maioria das pessoas. E depois há pessoas que querem desenvolver mais e nas nossas aulas em Lisboa do Movement é um tema que nós trabalhamos bastantes vezes e não é nada anormal ver alunos que do nada fazem séries de 1 minuto de handstand hold, 30 segundos de handstand hold, é tipo um standard, digamos assim. Mas pronto, como eu te disse, sabes, aquilo que eu faço mais agora tem a ver com o movement, é o que eu pratico essencialmente e pronto, a prática tem que ser muito bem orientada, porque às vezes, por acaso agora tenho feito muito trabalho específico de handstand, de desenvolvimento, mas às vezes há alturas no ano que não o faço e que simplesmente vou passando, vou mantendo o standard de 1 minuto, consegui fazer 1 minuto, tipo agora, sem precisar de aquecer, porque há tantas coisas que nós acabamos por praticar e explorar que acontece isso. E pronto, e todos os dias são diferentes. É um bocadinho como... Não é diferente de uma programação, sei lá, de um praticante de CrossFit. Há variedade durante a semana. Pronto, nós temos sessões de força, temos sessões de handstand, temos sessões onde fazemos trabalho de chão, temos sessões onde fazemos trabalho de coordenação. E a minha semana é passada nisso. Se calhar ao fim do dia, se eu for somar quantas horas de prática é que tive, sei lá, se calhar pratico neste momento, consigo praticar 3, 4 horas todos os dias. Também porque o facto de dar aulas numa box de CrossFit e o que eu faço é dar aulas, isso facilita-me, né? Mas sim, é assim que funciona. É assim que funciona o teu dia. Sim. Boa. Uma pessoa que
um adulto que nunca tenha feito um handstand, quais são as bases que tu diz à pessoa, como é que a pessoa deve começar e como é que a pessoa deve iniciar esse processo? Okay. Três coisas que têm puramente a ver com a estrutura. Primeira coisa, pulsos, preparação articular dos pulsos. Todos os dias fazer algum tipo de preparação articular. Alguns dias, se calhar, um bocadinho mais pesados, se vamos praticar handstand, o aquecimento, e noutros dias um bocadinho mais leves. Mas na nossa vida, começarmos aos poucos a inserir o contexto de termos as mãos no chão e apoiarmos algum peso sobre as mãos. Há pessoas que se queixam no início que lhes dói os pulsos a fazer push-ups, não é? Imagina, não é? Isso para mim já é super distante, mas a verdade é que continuo a assistir a isso semana após semana nas aulas na CrossFit. Então temos que começar por aí, preparação articular dos pulsos, porque no fim os teus pulsos vão ter que aguentar com o teu peso corporal em cima. E não podem ser uma estrutura morta, no sentido em que, quando estamos a fazer um handstand, a mão vai ter que estar super ativa a fazer ações contra o chão, enquanto tu tens os teus 60, 70, 80, 90, 100 quilos em cima, não é? E não é só uma vez, porque numa sessão de handstand, sei lá, se calhar no fim, se nós formos contar o tempo em minutos que tivemos em cima das mãos, não, se calhar tivemos quase 20 minutos em cima das mãos e não nos apercebemos. Pronto, isto tem que escalar devagar. Pulsos, primeiro, depois ombros, claro, porque quanto maior amplitude eu conseguir ter nos meus ombros, no sentido da minha posição de overhead, mais fácil. Ombros que cheguem lá, mas ombros que consigam produzir força nessa amplitude também. Imagina, é muito comum nós nas aulas de movement apanhamos, por exemplo, muitos bailarinos que vêm ter connosco para fazer aulas. Têm amplitudes incríveis, mas têm muita dificuldade em criar estabilidade nessas amplitudes. Então temos as duas coisas. Temos pessoas que não têm amplitudes, que têm de ganhar, e temos pessoas que têm mega amplitude, que dão volta e tudo, mas depois, assim que se invertem, não existe capacidade de estabilizar os ombros, as omoplatas, nada. E por último, eu acho que é importante algum grau de consciência na coluna. Consciência de conseguires manipular voluntariamente a posição da tua coluna, no sentido em que saberes corrigir a posição da tua lombar, teres consciência da posição da tua torácica. Isso também é um trabalho que nós fazemos e que eu acho que é importante. Assim, três coisas-chave: ombros, pulsos, ombros e algum grau de consciência da coluna. Boa, boa. Não, por acaso, eu tenho, não sei se tu sabes, eu tenho 2,5 m e peso 120 quilos. Ou seja, para mim, por exemplo, quando faço o wall walks, não é? Uma das coisas que eu mais sinto a dor é na região lombar, precisamente por causa dessa estrutura, depois tem toda aquela estabilidade do core. Há toda essa situação pronto, que são trabalhos que você tem que ir fazendo até conseguir fazer isso sem a tal dor, porque é o tal o trabalho específico e às vezes, sabes, ficamos um bocadinho presos aos hollows no chão e etc, que é super importante e numa fase inicial, mas chega a um ponto que, se queremos desenvolver isso numa posição invertida, nós vamos ter que sair do chão e vamos ter que começar a criar essa capacidade noutro tipo de posição. Porque, repara, estás deitado, de repente esperas que aconteça o mesmo quando estás aqui. É uma mudança de posição muito abrupta. Então, nós fazemos muito trabalho na parede, muito, imenso. Tipo, conseguires, sei lá, a um ângulo da parede, conseguires fazer séries para tempo com um alinhamento correto, sem sentires. E o alinhamento correto não precisa de ser um alinhamento gímnico, mas tu sentires que, ok, agora já não me dói. E até assim, de repente, parece que fiquei mais leve. Okay? Constróis algum tipo de capacidade aí, sei lá, consegues fazer 3 séries de 1 minuto, imagina. Pode ser uma boa métrica para a seguir tentares ir um bocadinho mais perto da parede. Um bocadinho mais perto da parede. Um bocadinho mais perto da parede. E de repente, estás invertido e estás a trabalhar invertido. E é engraçado quando completamente invertido,
não é? Se olhares aqui para a minha mão, não é? Se estivermos aqui na parede, é muito mais fácil de eu perder a posição se estiver inclinado contra a parede do que se estiver completamente invertido. Porque sim, agora sim. a força da gravidade que antes, não é? Entrava aqui neste sentido, agora de repente eu já estou ao contrário e o esforço que eu tenho que fazer para manter essa posição é muito menor. Claro que depois a mobilidade dos ombros vai afetar uma coisa e outra, porque se eu não tenho esta amplitude, se eu não consigo abrir completamente os meus ombros, os meus ombros vão ter que ir para cima da cabeça e é se calhar à custa desta extensão, desta perda da posição lombar. Então, é sempre uma coisa afeta a outra. É uma das minhas maiores fraquezas, são os ombros, e é algo que eu tenho vindo a insistir bastante e tenho vindo a tratar. Já estou muito melhor do que eu gostava. Joguei alguns anos basquete, mas depois também tive muitos anos parado, sem praticar desporto, e pronto, e a idade não perdoa. E são coisas que eu estou agora a recuperar lentamente. Tem sido um processo lento, mas tenho conseguido sentir o benefício e tenho conseguido sentir a melhoria, que é importante também. E de certeza que estás... Desculpa, e de certeza que estás a aprender imenso com esse processo. Sim. Às vezes, imagina, às vezes apontamos para fogo. Aquilo que eu queria mesmo era ter aquela posição overhead e ser capaz de fazer um overhead squat. E estamos tão focados nesse end goal que acabamos por não desfrutar do processo, daquilo que fogo. Eu sei que, se calhar, se fores falar com alguém, algum teu colega que seja praticante, já tens um know-how completamente diferente do que é o processo de ganhar mobilidade do ombro e numa faixa etária, ainda por cima, onde te dizem que se calhar vai ser muito difícil, porque nessa idade. Então eu acho que isso é super valioso e admiro imenso as pessoas que decidem na mesma passar pelas coisas sem assumir essa perspectiva derrotista e que aproveitam para aprender durante o processo. Sim, portanto, não desmotivar. Exatamente. Insistir e não desistir. Tu durante a tua vida, isto agora pegando um bocadinho da parte da nutrição, que é uma curiosidade que as pessoas também costumam ter, tu já tinhhas algum cuidado especial com a tua alimentação? Foi sempre algo que tu tiveste cuidado ou tem sido um processo? Eu comecei a ter cuidado quando comecei a estudar mais esta área. Portanto, eu alimentava-me muito mal na minha adolescência. Eu acho que alimentavam-me como o padrão, tipo, refrigerante, pronto, zero consciência, não é? Claro, quando comecei a estudar, acho que é um bocadinho natural isso acontecer. Tu começas a estudar, começas a saber e começas a tentar mudar alguns hábitos. Lembro que na altura em casa, quando vivia em casa dos meus pais, isso não foi assim super bem recebido, né? Porque de repente eu comecei, porque depois és radical, não é? Porque és adolescente, então não como mais pão, nada, não, zero pão e outras coisas, não, agora só quero beber água, e agora, não, massa, não, já não como massa, pronto, tipo, estás a ver? Eu acho que faz parte, claro, exatamente. E pronto, e fui aprendendo. E é uma área onde eu sou bastante interessado e claro, até hoje tenho cuidado com a minha alimentação, como é óbvio, porque somos aquilo que comemos, quer queiramos, quer não, e a forma como eu me alimento vai afetar o meu humor, vai afetar a minha saúde, vai afetar a minha energia, vai afetar a minha performance e por isso acho que não faria sentido fazer aquilo que faço e não ter preocupação com a parte da nutrição. Exatamente. Boa. Eu estava a colocar essa questão porque, pronto, às vezes o pessoal pensa, eles têm o físico que têm porque sempre tiveram cuidado com a alimentação. Nem sempre, não é? No teu caso foi já numa fase mais adulta, quando começaste a estudar isso, não é? Em termos de competições, é algo que te interesse, ou que tenhas feito ao longo da tua vida, como nas várias vertentes? Falaste há pouco que competiste na natação.
competi na Karaté, natação. Karaté, desculpa, artes marciais, acho que ainda não Sim, no referiste. campo. Campo. No campo, sim. Da Marta, exato, igual à Marta, não é? Exatamente, sim, sim, sim. É outro estilo, outra vertente, mas sim, mas é o campo. Sim, olha, competi na natação, sim, competi no basquete, porque fui atleta federado, um, e competi no campo. Foi assim as três coisas em que eu competi. Bom, no CrossFit nunca foi algo que No te interessasse. Não, sabes, porque para mim até, agora se calhar uh, não, não vou ser apreciado por dizer isto, mas sabes que para mim a vertente da competição do CrossFit veio a tirar um bocadinho a magia do CrossFit na forma como eu o via. Atenção, não tenho nada contra a competição, Claro. acho que é um processo natural. Não sou contra a competição, não tem nada a ver com isso, mas pronto, da perspectiva do praticante, eu via o CrossFit como outra coisa, noutra vertente, achava super interessante Exato. alguém começar a fazer CrossFit e passar pelo processo de aprender a fazer um snatch, aprender a fazer um clean, aprender e desafiar-se psicologicamente para fazer um handstand. E eu hoje é isso que me fascina. É claro que fico entusiasmado quando os meus colegas na boxe, quando tenho colegas na boxe que vejo que têm capacidade física e que podiam ir competir, e digo-lhes isso, olha, se calhar tu, se pensassem em competir, era fixe, e até para quem tem essa motivação, eu gosto de alimentar um bocadinho isso. Mas, pessoalmente, na minha perspectiva, eu gosto muito de, eu gosto muito do CrossFit como promotor de mudança de estilo de vida, promotor da saúde, que alguém que faça CrossFit seja alguém que tem uma capacidade de trabalho generalista, que consegue ser minimamente competente em muitas tarefas diferentes, sabes? É essa parte que me fascinou no Exatamente. CrossFit. Tu vês o CrossFit pela origem do CrossFit, não é? Que é a saúde, É, o bem-estar, é o trabalho, muito trabalho corporal, consciência corporal. sim. Assim, eu concordo contigo, eu também, devido às minhas limitações, o único desporto onde eu me vejo a competir é no que eu já competi, que foi basquete. Uhum. A parte disso, CrossFit não me imagino numa competição de CrossFit por todas as razões e motivos Uhum. visíveis. Mas gosto de ver e Sim. gosto de ouvir as pessoas que têm a motivação da competição de CrossFit, todo aquele processo, toda aquela luta de se prepararem para uma Sim, competição. sim. Por acaso estás a levantar uma questão importante, porque tendo eu estudado educação física e tendo estudado preparação física e etc., acho super interessante a preparação física de um atleta de CrossFit, não é? Por teres que ser competente em tantas tarefas diferentes, coisas e provas que nem sabes o que é que vai acontecer, só sabes no dia de manhã e à tarde de repente estás a fazer uma prova onde tens que correr meia maratona e se calhar de manhã tiveste que fazer um RM de clean and jerk. Então, o processo da preparação de um atleta para ser capaz de ser competente nessas vertentes todas diferentes, eu acho muito, muito, muito interessante. Sim, sem dúvida. Muito bom. Tu na parte o teu foco maior é na parte da ginástica. Tu dás aulas específicas de ginástica, dás workshops de ginástica ou é algo que está incluído nas vossas aulas na boxe? Não, nós temos duas aulas de especialidade, de ginástica e mobilidade. A aula é assim híbrida, porque são duas coisas que são indissociáveis. Exato. E sim, passo muito pelos movimentos mais complexos que aparecem nos treinos de CrossFit e que às vezes é difícil numa aula, ou é impossível numa aula estar a passar extensivamente por uma ring muscle up, extensivamente por uma handstand push-up com keeping. É preciso tempo, é preciso processo, é preciso que as pessoas percebam. Então, eu sou fascinado por ensinar esse processo. Então, pronto, as aulas de ginástica e mobilidade são o local, são, digamos assim, o laboratório onde, ok,
quero fazer uma ring muscle up, vamos deixar de fazer aquela coisa parva de nos pendurarmos nas argolas e esperarmos que os planetas todos se alinhem e de repente estão do lado de cima das argolas. Não, vamos perceber o que é que temos que desenvolver. Mobilidade para fazer um false grip, não tenho, desenvolvo. Mobilidade para fazer a transição, não tenho, desenvolvo. Não faço strict pull-ups, não faço dips strict. Ok, vamos desenvolver essa força. É uma coisa amorosa, mas também tenho em vista tenho em vista a parte da longevidade dos alunos e das pessoas que estão lá. Uhum. E pronto, é uma aula muito focada nesse sentido. Workshops não, desculpa, mas sim, é ali na box, é o meu laboratório, e depois acabo por levar muitas ferramentas do movement para essas aulas, porque lá está, imagina, há bocado estava a dar um exemplo do desenvolvimento do handstand. Eu trago imensas ferramentas muito valiosas dessa metodologia. Nós também fazemos o trabalho de força que fazemos no movement, assim, geral, digamos assim, e mais linear, é todo com base na ginástica. Handstand push-ups, ring muscle-ups, one arm chin-ups, e por isso nós temos uma metodologia para desenvolver todos esses elementos, e eu acabo por trazer isso para as aulas de ginástica. Uhum. O movement, todo esse processo do movement que tu fazes, tens fora da box, tens um espaço onde dás aulas exclusivas de movement. O trabalho de força do movement é exclusivamente trabalho corporal, ou vocês também utilizam outro tipo de acessórios? Sim, olha, o movement, pronto, eu sou cofundador, juntamente com o Tiago Martins, do Movement Lisboa. Nós damos aulas em Lisboa, em Santos, num estúdio da Bells and Springs, e temos aulas todos os dias da semana, ao final do dia, e temos muita gente connosco. No movement, força é uma das qualidades que nós trabalhamos, tá? tal como no CrossFit, né? Tem aquelas 10 capacidades físicas, nós também temos um bocadinho essas qualidades, ou esses contentores, digamos assim. Força é um deles, e como tentamos ser o mais generalistas possível, trabalhamos com peso corporal, trabalhamos com carga adicional. Normalmente o que é que fazemos? Achamos que o trabalho com o peso corporal para desenvolvimento de força no treino superior, nos teus ombros, nos teus braços, o trabalho de ginástica, se calhar, é a ferramenta mais bang for your buck, sabes? Mais eficiente. Alguém que faz handstand push-ups strict, freestanding, no meio da sala, não precisa da parede. Alguém que faz 5 ring pull-ups strict, estamos a falar de sempre strict. Alguém que faz uma pull-up com um braço, uma argola. É alguém bastante forte. E que provavelmente, quando tiver uma barra nas mãos, vai conseguir transferir até certo ponto essa força para isso. No que toca ao treino inferior, por acaso temos a perspectiva oposta. Também fazemos muito trabalho com o peso corporal, até mais no desenvolvimento da parte da complexidade, amplitudes diferentes, ângulos diferentes, mas também fazemos os básicos, nothing beats the basics, não é? Um bocadinho back squats, front squats, deadlifts, step-ups, porque na verdade é que o nosso treino inferior está construído de forma um bocadinho diferente do nosso treino superior. O nosso treino superior é capaz de muito mais ângulos, amplitudes, porque é com isto que nós manipulamos, e o nosso treino inferior é uma coisa super simples. Né? 2 membros desenhados para potência, para correr, saltar, andar, e então é um bocadinho por aí a perspectiva. Uma pessoa que tenha curiosidade em experimentar um treino específico de movement, primeiro vou-te colocar esta questão. À semelhança do CrossFit, consideras que o movement é para toda a gente? Considero, sim. Bom, era a primeira pergunta. A segunda pergunta é, uma pessoa que queira experimentar uma aula de movement, o que é que essa pessoa pode esperar, ou quais são as expectativas que essa pessoa pode esperar para uma primeira aula, uma iniciação ao movement?
Boa. Então, um, nós recebemos pessoas a qualquer altura. Desde que tenhamos vaga na aula, alguém que nos diga que quer experimentar uma aula, nós chamamos. Um, nós funcionamos por ciclos de trabalho de 6 semanas, onde nos focamos em temas específicos, e pode acontecer a pessoa ir à última aula de, sei lá, um ciclo de handstand, por exemplo, e está numa turma onde as pessoas já tiveram 6 semanas a trabalhar aquilo, já têm algum nível, e de repente cai ali alguém. Mas é sempre tudo adaptável. Que expectativa é que podem ter? Podem ter, podem ter certeza que vão fazer uma coisa completamente diferente. Podem ter a certeza que vão estar num grupo, inseridos numa aula super heterogénea, sabes? E isso é uma das coisas que me fascina. Há pouco tempo eu estava a dar uma aula lá no estúdio e parei, quase que tipo, eu estava a vê-los a trabalhar e desloquei-me um bocadinho, afastei-me para ver a perspectiva da aula e estava fascinado com o que estava a acontecer, sabes? Porque tinha uma pessoa na aula na casa dos 70 anos a fazer a aula, tinha uma atleta olímpica, uma judoca de nível olímpico, tinha um guitarrista de um músico conhecido da nossa parte, tinha uma designer, tinha, sabes, nós conseguimos reunir, temos informáticos, temos advogados, então é super interessante como é que isto que nós fazemos consegue juntar gente de Diferente, né? tão diferente, exatamente, e pô-los a fazer a mesma coisa. E todos estão a fazer a mesma coisa e se calhar com uma perspectiva diferente. E então isso também tem a ver um bocadinho com isto que nós fazemos, que é movement. O que é movement? Movement é movimento. Então, o que é que liga, o que é que liga essa gente toda? O que é que liga a judoca ao, sei lá, ao guitarrista? Né? A judoca é óbvio, né? Movimento, né? Faz ajuda, há movimento envolvido. Mas também há muito movimento no guitarrista. Nós é que não temos essa percepção muitas vezes. Existe ali muita coordenação, existe ali muita resistência, existe ali sentido de ritmo, que é uma componente que faz parte daquilo que nós fazemos. Então é muito giro nós de repente trazermos para a mesa e para o estúdio, para a mesma sala, essas pessoas todas diferentes, mas que estão a praticar a mesma coisa e estão a oferecer perspectivas diferentes sobre essa mesma coisa. Nós, quando recebemos alguém novo, não nos preocupamos em explicar muito aquilo que vai acontecer. As pessoas vêm, fazem aula, curiosidade, mais uma vez, não é? Vem, olha, vamos ver, vou desfrutar da experiência. Depois, no fim, falamos. Podem esperar, se estão numa aula de hand balancing, se calhar é uma coisa mais relacionável. Handstands, mais preparação articular. Vai ser, ok, fui ali, olha, e o que eles fazem é a mobilidade. Mas, de repente, se chegaram a uma aula em que estamos a meio de um ciclo de coordenação, em que o principal foco nesse ciclo é desenvolver algumas tarefas que envolvem lateralmente o desenvolvimento de coordenação motor altamente específica. Bem, olha, fui ali, nem sei bem o que é que fiz. Disseram para pôr um braço para a frente e depois a outra perna, aprendi uns conceitos estranhos, ipsi, contra, e com música, e de repente já estava no chão a trabalhar com alguém, parecia que estava a fazer dança contemporânea, e de repente no fim, olha, já parecia que estava a fazer ginástica, porque estavam a dizer que íamos fazer 5 séries de handstand. E depois, no fim, olha, sentámos e fizemos trabalho respiratório, quase que parecia yoga, e depois, no fim, fizemos meditação. Bem, e de repente, alguém pode sair de uma aula e levou com estas perspectivas todas, sabes? Muito É um fixe. bocadinho isso que Muito acontece. bom. Muito bom. Eu ainda há pouco tempo disse isto. Eu um dia desses tenho que tirar uma semana ou duas de férias só para ir visitar e experimentar todas essas aulas das várias diferentes pessoas com quem eu falei aí de baixo. E tenho que pensar nisso no futuro. Sim. Eu vou dizer quando formos ao Porto, nós vamos, pelo menos uma vez por ano, de certeza, dar um workshop e Boa. estás convidado. Tá Temos que combinar isso. Quando vieres cá ao bem? Porto, avisas que eu Sim. faço lá uma visita. André, não vou tomar mais o teu tempo. Olha, quero-te agradecer imenso a tua disponibilidade e a oportunidade de falares aqui um bocadinho do que tu fazes e do que é o Movement para as pessoas, para os curiosos como eu. Depois eu vou identificar a tua página quando partilhar esta entrevista. Para as pessoas te seguirem e também perceberem um bocadinho daquilo que tu fazes. Mais uma vez, obrigado. Sim. Obrigado também, Ricardo. Prazer. E para quem nos está aqui a ouvir, sigam o André,
sigam os parceiros aqui da página, a Deuce, Playground, atualmente também sou parceiro da Prozis. Utilizem o código HSTalk para 10% de desconto em todo o site da Prozis. Muito obrigado. Olá, um abraço. Obrigado. Espera aí.